Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite pelo nosso querido irmão Jota, um homem de Deus, um obreiro de valor da casa do Senhor. E hoje eu vou sentar aqui para ouvir a palavra. Vou aproveitar bastante janeiro para isso. E é um homem honrado, um homem de Deus, um homem preparado. Sua família está conosco já há quase um ano, né, Jota? Quiser dizer, fora o namoro, 5 meses. Um ano de namoro, namorando a igreja, namorando, e 5 meses já aqui com a gente, e tem sido uma bênção, e Deus vai usá-lo. Dirigiu várias congregações ali no campo de Jacareí, tem uma história muito bonita, e agora está servindo a Deus conosco aqui. Vamos aplaudir a Deus recebendo o servo do Senhor. Graças a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu estava assentado no meu sofá, mas antes disso eu quero agradecer primeiramente a Deus. Pastor Luciano, pastora Luciana, vocês são bênçãos de Deus em nossas vidas. Vocês não sabem, não têm noção o quanto Deus usa a vida de vocês para com as nossas vidas. Irmãos, perto da cruz não é o mesmo que rendido a ela. Quando eu recebi o convite, eu tinha descido, tinha preparado já o café, estava no meu período de meditação ali na sala, e eu desci com essa frase, e minha esposa logo depois me deu a notícia: por mais que eu beba água, a garganta fica seca, o coração começa a ter arritmia, os joelhos começam a bater um no outro, porque a responsabilidade de ministrar a palavra, irmãos, é grande, e nós somos apenas um instrumento. Se ele estiver desafinado, o som não sai legal, então temos que estar afinado. E eu gostaria, antes de nós lermos aqui, eu gostaria que a igreja lesse essa frase, mas com uma voz da tua alma, porque essa frase ela tem uma profundidade, irmãos, grande. Ela tem uma profundidade tão grande. Se nós conseguíssemos entender o que é estar perto e rendido, aleluias. No 3, vamos ler essa frase. 1, 2, 3. Perto da cruz não é o mesmo que rendido a ela. Aleluias. Graças a Deus. Irmãos, abra as suas Bíblias. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé por reverência à palavra, e abra a sua Bíblia em Lucas, no seu capítulo número 23, e esse verso me levou a essa história. Aqui fala sobre a crucificação de Jesus. Nós vamos ler apenas o 33, o 34 e o 35, vamos ler em uma só voz. Todos os irmãos acharam? Aqui tem um telão, está lá aqui no telão, está maravilha, bênção de Jeová. A tecnologia é linda, irmãos, quando é usada por bem. Vamos lá, Lucas, seu capítulo 23, o verso 33, vamos ler todos em uma só voz. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sorte. A igreja pode tomar assento, por favor. Irmãos, quando nós nos deparamos com essa narrativa, Jesus estava ali crucificado. Um homem, na verdade tinha 2 homens, um à sua direita, o outro à sua esquerda.
Só que um estava perto e o outro estava rendido a ela. O porquê que eu falo isso? O tema, ele confronta. Esse tema, ele confronta religiosidade superficial, que nos chama a uma entrega verdadeira. Está perto de algo, pode ser até geograficamente, como o Brasil está perto do Paraguai, como Guararema está perto de Jacareí. E também pode comparar-se a uma igualdade mental, fisiológica, que está no mesmo parâmetro de conhecimento. Indica-se a manutenção de um domínio, quando nós nos rendemos a ela, indica uma mudança de domínio, de coração, vencido a uma mudança, a uma força. Porque quando eu estou rendido a algo ou alguém, não sou mais eu que tomo as minhas decisões, e sim aquele ao qual eu me rendi. Aleluia. Se hoje nós estamos rendidos ao Eterno, façamos igual o apóstolo Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas se nesta noite, eu acredito que nessa igreja não tem pessoas que estão apenas perto da cruz, elas ainda não se renderam completamente ao Eterno, às suas vontades. Aleluia. O Calvário, havia multidão ao redor de Jesus, havia soldados, havia religiosos, havia curiosos, pecadores, todos estavam perto da cruz, mas nem todos se deixaram ou foram transformados por ela, porque a transformação ela dói. A transformação muitas das vezes nos deixa chorar, nos faz chorar, porque eu já não quero fazer o melhor, eu quero fazer aquilo que me agrada. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, Ele vem e nos confronta. Ele vem e nos confronta. Hoje na escola bíblica dominical, diga-se de passagem, uma aula maravilhosa, e eu citei um homem chamado Demas. Se não me falha a memória, está em 2 Timóteo, no seu capítulo 6, verso 10, eu falei sobre Demas. Demas, em algumas frases, o apóstolo Paulo falava para ele que ele era meu colaborador. Mas Demas, este homem, a narrativa fala que ele amou mais os prazeres dessa terra. Aleluia. Demas amou mais os prazeres dessa terra e deixou o apóstolo Paulo de lado e foi viver a sua vida, e triste foi o seu fim. Quando nós nos entregamos a Ele, quando nós falamos Senhor, é o Senhor que é o meu Senhor, não sou eu mais. Quando nós falamos Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés, há uma mudança. Eu começo a compreender o real valor da cruz do Calvário. Aleluia. Porque nós não devemos nos acostumar com a presença, porque nós temos também narrativas bíblicas que falam que pessoas se acostumaram com a presença e não deram nenhum valor. Você pode ver Abinadab, Obed-edom, a mudança ao qual a arca, a presença da aliança, fez da mudança, ou melhor, na vida daquele povo. Quando nós nos acostumamos com algo, nós não damos o real valor. Não se acostume com Jesus. Não faça o seu domingo, é apenas um domingo, deixa eu ir para o culto, não. Aleluia. Comece o teu culto, eu vou prestar o meu culto a Deus. Entre por essas portas com o seu coração aberto e dizendo: hoje eu quero prestar o meu melhor louvor, aleluia, a minha melhor adoração.
coração, porque haverá um culto, aonde eu não vou poder dar glória a Deus. E eu aprendi isso com o nosso pastor Luciano, nem ovelha dele eu era ainda. E eu fui para casa com aquela palavra: haverá um culto que eu não vou poder mais dar glória a Deus. Haverá um culto aonde eu não vou cumprimentar mais os irmãos. Haverá um culto que eu não vou ter o prazer de adorar ao Senhor, cantar louvores e adoração, porque eu vou estar no esquife, porque eu vou estar morto. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade que você está tendo hoje de se prostrar, de se render ao Eterno e dizer: Senhor Jesus, é por isso que eu te amo, não porque o Senhor faz, mas porque o Senhor é. Aleluias, aleluias. Trabalha, suída, fesse. Muitas pessoas passam a vida perto da cruz. Elas conhecem a história, frequentam a igreja, admiram até o sacrifício, mas não dão o real valor ao qual ela merece. Quando nós pegamos os dois homens que estavam presos ali com Jesus, nós olhamos e vimos alguns soldados que eles podiam até tocar no sangue de Jesus, mas a narrativa bíblica nos fala que eles estavam disputando as suas vestes. O porquê disputar as vestes de Jesus? O seu manto, porque os historiadores falam que o manto de Jesus ele não tinha costura e era muito caro. Por isso eles falam que lançaram a sorte, porque eles queriam um manto de Jesus que não tinha costura. Aleluia. Irmãos, e quando nós andamos, nós lemos, compreendemos e entendemos as narrativas que os homens que foram criados, ou melhor, os homens que foram usados para escrever a história bíblica, e nós lemos, e o Espírito Santo nos dá uma interpretação disso. Os soldados, eles nem estavam se lixando com Jesus, eles queriam o seu manto. Eles estavam ocupados sorteando as suas vestes, mas eles viam a cruz como um evento. Irmãos, a partir do momento que eu venho ao culto, olho para o culto como um evento, é melhor eu ficar em casa. Me perdoe, irmãos, pastor Luciano, me perdoe. O Senhor Jesus, Ele me chamou ao ministério de ensino. Porque quando eu estava na sala da minha casa e Jesus falou comigo, falando: olha, nós temos que nos render à cruz. Então quer dizer que eu estou precisando me render mais ainda à cruz. Estavam vendo, ou melhor, entender jovens o congresso como um evento. Não vejam culto como evento, congresso como evento, simpósio como evento, não. Vejam esse culto, esse evento, esse simpósio como uma oportunidade. Uma oportunidade de você adorar aquele que pagou um alto valor na cruz do Calvário. Que ele falou assim: olha, dos teus pecados eu já não lembro mais. E que nós temos que fazer é somente prestar louvor, render-se à cruz. Aleluia.
O perigo da religiosidade é estar perto da cruz, pode se tornar um hábito, e isso eu aprendi, e poucos pastores nos ensinam a estar rendido à cruz. Não estou aqui elevando o homem de maneira alguma, mas poucos pastores ensinam o seu rebanho, as suas ovelhas, ao qual foi confiado por Deus a ele, a ensinar a se render, não fazer o evento. Pastor Luciano, eu recebi algumas mensagens de alguns pastores de outras igrejas, que souberam que eu vim para cá. Eu falei, recebi uma mensagem, falaram assim: e o janeiro profético? Quais são os mantos que vai lá? Eu falei assim, vaso, eu não sei não. O que eu escutei, e isso saiu da boca do pastor, do meu pastor presidente, que vai ser os vasos da casa. Aleluia. Porque a estrela já está aqui. Aleluia. Porque o Jeová Jireh já está aqui. Aí me falaram, mas não vai ninguém famoso. Eu falei assim, olha, até que aonde eu saiba, não. Irmãos, e eu ficava deslumbrado quando via Deus usar estes homens. Aleluia. E o fogo caindo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e o milagre acontecendo. Porque são pessoas que estão contando testemunho, porque deu confiabilidade na palavra. Aleluia, acreditou na palavra, não acreditou no homem, mas na palavra. Aleluia. Um janeiro profético, sem pastores de nomes, e eu aprendi, irmãos, foi um ano de namoro com essa igreja. Eu e a minha esposa vínhamos nas terças, às vezes dava uma escapada no domingo, e sempre trazia alguém conosco. Um ano namorando, porque o namoro de uma pessoa só se torna flerte. Mas eu fui abraçado com um amor tão grande por esta igreja. As feridas ao qual estava, elas foram sendo curadas. As amarguras ao qual estava no coração, ele já estava sendo curado. E quando nós adentramos, e o Espírito Santo falou comigo, falou assim, olha, você está querendo um lugar. E eu falei sim. Eu aprendi na Bíblia que você deve se assentar no último banco para convidar-se a se sentar nos primeiros bancos. Dr. Lucas fala isso. E eu comecei a sentar, irmãos, nos últimos bancos. Aí fui pulando de um, fui chegando perto do altar. Quando eu fui ver, eu estava sentado debaixo daquele ar-condicionado. Falei, Jeová, eu estou perto demais, eu preciso me afastar. E aquela chama ardia no meu coração, mesmo ferido, aleluia. Mas aquela chama ardia no meu coração, falou assim, eu não te chamei para ficar sentado. E eu comecei a vir. O meu namoro com essa igreja, eu, minha esposa e o meu filho, Luca, se tornou realidade. Fazem 5 meses que eu estou congregando nesta igreja. E não teve um só culto. Não teve um só culto que eu não fosse para minha casa sem derramar uma lágrima. Emocionalismo? Não. É que quando nós deixamos Deus agir em nossas vidas, é que quando nós falamos, Senhor,
Eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso estar mais perto de Ti. E não somente perto, mas rendido aos Teus pés. As feridas foram curadas, as amarguras foram saradas. E nós estamos renovados espiritualmente. Nós estamos nos sentindo como garotos. Porque nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. Não deixe que nada neste mundo tire a tua paz. Não deixe que nada deste mundo te impeça de se render aos pés de Jesus. Aleluias. Não se acostume com a presença. Se nós lermos Atos de número 2, o seu verso número 2, a narrativa vai estar falando que veio um som como um vento em veemente, e de repente veio do céu um som, e este som ao qual você está ouvindo, que eu estou ouvindo, é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é que vai te alimentar, é essa palavra que vai te sustentar, é essa palavra que vai te levar para o céu, aleluia, recebe ele faz. É a palavra. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Proximidade sem entrega gera indiferença. A diferença entre os dois malfeitores, o cenário do Calvário nos apresenta o maior contraste entre estar perto e estar rendido. Por gentileza, irmã Josi, me coloca o verso 39 de Lucas 23. O primeiro malfeitor, ele estava ao lado de Jesus. Ele queria o benefício da cruz. O que é o benefício da cruz? Ali nós estamos falando da cruz tangível, palpável. Ele não queria ser morto. Ele queria o benefício da cruz, ele não queria ser morto. Ele queria ser salvo da sua morte física. Mas o Senhor da cruz, ele insultava a Cristo. Aquele homem começou a insultar a Cristo. Ele estava perto. E isso acontece, meus pastores, quando o Senhor lança um desafio, e eu começo a questionar esse desafio. Uma vez foi me dada uma oportunidade aqui para me falar sobre a oferta, e eu falei de um violão que eu vendi e até hoje eu não recebi, porque o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração para me entregar, para ajudar na obra, e eu não dei esse violão. Vendi e não recebi até hoje. Se passaram 25 anos. Passando-se 2 anos após a venda desse violão que eu não recebi, nós estávamos em uma campanha era congresso de missões. E ali foi lançado uma tarefa. Vem dar aqui o valor que você sente no coração. Eu queria dar mais, naquela época R$20 valia até um dinheiro bom. E eu falei para minha esposa, falei, amor, eu tenho R$20, mas o carro está na reserva. E eu morava a 7,5 km da igreja 7. E aí eu lembrei, irmãos, eu vendi o violão, não recebi. É melhor ouvir a voz do Eterno agora. Mas eu só tenho os 20. Eu vou ficar sem nada. E agora, Jeová, o que eu faço? E aí nós procuramos as autoridades eclesiásticas. Para quem é casado,
a sua esposa. E minha esposa é uma mulher sábia. Ela falou assim, ó, se Deus falou com você, você dá. E o meu coração fumegava. E eu falei, tá bom. Eu falei, Jeová, meu carro está na reserva, eu tenho que voltar 5 horas da tarde, e nós temos mais 3 cultos para frente. Eu peguei aquele dinheiro, irmãos, coloquei em uma mesa que estava recolhendo aquela oferta, essa oferta era para comprar um carro, para dar para um missionário que estava em uma cidade, não me recordo. E eu depositei aquele dinheiro. Acabou o culto, eu fui para casa. Deu 5 horas, eu voltei para o culto. Acabou o culto, eu fui para casa. No outro dia de manhã, no outro dia à tarde, eu fui para o culto. Acabou o culto, eu fui para casa. No outro dia à tarde, eu fui para o culto. Acabou o culto, eu fui para casa. E esse combustível durou 15 dias, irmãos. Durou 15 dias, eu falei, Jesus, eu preciso abastecer o carro. Aí o pagamento caiu na conta, eu falei, eita glória. É confiar, é se render aos pés de Jesus. Aleluia. É confiar naquele que pagou um alto preço. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É a vida eterna, é a vida eterna, é a vida eterna. Aleluia, aleluia. Não basta somente estar perto, tem que se render. Não basta estar apenas perto, tem que se render. Aleluia. Aquele homem que estava ao lado de Jesus, ele estava perto, ele queria o benefício da cruz, ele não queria morrer, ter a sua morte física. Mas o outro, que são os versos 40, 41 e 42, e respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que merecemos, os nossos feitos. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vê a diferença entre estar perto e estar rendido? Um zombava, o outro clamava. Um dizia: liberta a ti e a nós também. O outro falava: olha, quando tu entrares no teu reino, eu estou aqui, lembra-te de mim. E o que Jesus está falando, eu estou lembrando de você nesta noite. Mas para isso, é preciso se render. Para isso é preciso reconhecer: o nosso Deus é um Deus imutável. Ele foi ontem, Ele é hoje, e Ele será eternamente. Independente se você acredita ou não, Ele é. Ele fala que eu sou. Aleluias, aleluias. O significado, o que significa rendido à cruz? Por gentileza, irmã Josi, a gente aprende com o nosso pastor presidente. O pastor fala, a gente coloca para mim Gálatas, o seu capítulo 2, o seu verso 20.
Paulo falando essas palavras, você consegue se identificar? Já estou crucificado com Cristo. Será que eu estou crucificado com Cristo? E vivo, não mais eu. Qual a vontade nós estamos fazendo? A vontade daquele que é o autor e consumador da nossa fé? Ou a minha vontade? Que vontade eu estou fazendo? Mas se Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por amor de mim. A profundidade dessas palavras são tão grandes, porque nós falamos com a boca, glorificamos a Deus com a boca, mas o nosso coração está impuro. Vamos correr que eu vou encerrar, irmãos. Obediência. Quem está perto apenas observa. Quem está rendido obedece. Eu estou perto, mas eu só quero observar. Eu estou aqui, pastor, mas eu não quero nada, eu só quero observar. Pode contar comigo, mas eu só quero observar. Mas quem está rendido, ele quer participar. Irmãos, antes que você adentrou essas portas, tem mesas postas aqui. Tem mesas postas nesses corredores. Eu consigo ver isso com os olhos da fé. Nessas mesas tem cura. Nessas mesas ele tem vitória. Nessas mesas ela tem conversão de filhos, maridos, esposas. Nessas mesas tem promoção. Mas eu preciso fazer a minha parte. E eu gostaria de encerrar com um último testemunho, para vocês verem o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. Alguns anos atrás, eu e a minha esposa estávamos passando por uma situação financeira um tanto quanto delicada. O nosso carro, graças ao bom Deus, hoje está quitado, mas na época ele estava financiado. E eu estava dirigindo uma igreja e do púlpito eu conseguia ver o carro. E eu falava: olha, irmãos, Deus vai mudar a sua história. Deus abre porta de emprego. Deus faz, Deus acontece. E olhando o carro, Jesus, segura meu carro, porque vão levar o carro. Parcela atrasada ou desempregado, fez: Jesus, segura. E eu aqui, irmãos, pregando que Deus fazia a obra, que Deus fazia o milagre. E o meu carro lá foi: Jesus, segura os promotores, não deixa o promotor levar meu carro, porque foi o Senhor que deu, é para a tua obra. E eu pregando, irmão, Deus faz, Deus cura, Deus abre porta de emprego. Eu estou desempregado. E eu falei: Jeová. Passaram-se alguns dias, na madrugada eu fui buscar ao Senhor. E eu falei: Senhor, eu estou te buscando, eu estou ensinando. O Senhor confiou para mim algumas ovelhas, e parece que eu estou mentindo, eu estou falando o que o Senhor faz, quando na realidade eu estou precisando do milagre. E aí eu recebi uma visita de um irmão. Já conseguiu alguma coisa? Isso dia 21 de novembro. Eu falei: olha, nós estamos no dia 21 de novembro. Se abrir alguma coisa, foi Deus, porque eu já não posso mais nada. Se alguma coisa acontecer, foi Deus, porque eu já não posso mais nada. O irmão foi embora.
Isso numa segunda. Na quarta-feira eu recebo uma mensagem. Ô Vaso, estou precisando de um manto aqui. Tá afim? Tô. E fui. Eu falei novembro, né? 21 de novembro. Aí você conta. De 21 de novembro até dia 1º de dezembro dá 10 dias. Eu recebi essa mensagem na quarta-feira, que dá dia 23. Se você contar, eu comecei a trabalhar no dia 28 de novembro. Em 8 dias. 8 dias. 8 dias, irmãos. Deus mudou a minha história. 8 dias. Quando o hebreu nasce, no 8º dia tem que levar para circuncidar. Em 8 dias, no 8º dia eu estava sentado no banco do ponto de ônibus, falando: Jeová, eu vou receber uns 200, 300 reais, aí dá para me dar 100 para cá, 100 para lá, não posso esquecer do dízimo, né, porque o Senhor me abençoou, então tem que dar um pouquinho para cá, um para lá, a gente deixa todo mundo feliz. E eu sentado no banco do ponto de ônibus, eu abri o aplicativo do banco. Irmãos, eu comecei a falar em mistério no banco do ponto de ônibus. A parcela do meu carro que eu pagava na época era R$ 614,35. Só para os irmãos terem ideia do Deus que você saiu nesta noite para prestar o culto. Só para você ter a ideia do tamanho do poder desse Deus. Não porque que eu mereço, não, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas quando nós nos rendemos a Jesus, Ele faz. Porque você merece? Não. Porque Ele é. Aleluia. Deu para pagar as 2 parcelas que estavam em atraso. Aleluia. Deu para fazer compra. E eu falei: Jeová, aí quando deu dia 15, caiu mais um dinheirinho. Eu falei: eita, manto, aleluia. Quando foi no dia 18, fechou a conta, porque eu tinha que receber tudo, que era final de ano. E eu saí, irmãos, aquele ano foi o melhor final de ano que eu tive na vida. Simplesmente porque eu acreditei, aleluia. Acredite no Deus que você serve. Acredite no Deus que você serve, que você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da tua fé. Aleluia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Aleluia. 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 E aqui eu encerro. Foi me dado até 8 horas, irmãos, mas eu quero pedir ao pastor para orar, com a permissão do pastor. Mas eu gostaria que, normalmente eu não faço isso, irmãos, mas se você sentir a necessidade, aleluia, de se render à cruz, de ter uma comunhão maior com Deus, vem aqui à frente. Eu não quero mexer com o meu emocionalismo de maneira alguma. Se você quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu gostaria que os obreiros me ajudassem e colocassem as suas mãos ungidas sobre a cabeça desses irmãos que aqui estão. Me ajudem. Aleluias. Deus trabalha, irmãos. Quando você age, Deus reage. Comece a preparar o ambiente do milagre, porque vai acontecer milagre. Aleluia.
Vem cá, obreiros, me ajudar, colocando as mãos sobre a cabeça desses homens e mulheres que vieram aqui. Eles vieram aqui porque eles estão precisando de se entregar, de se aproximar, de se render a Deus. Senhor meu Deus, os teus filhos, Pai, estão aqui à frente. Pai, não porque eu estou pedindo, ó Deus, mas porque o Senhor é o Deus poderoso, porque o Senhor é o Deus do já. O Senhor é quem sonda cada coração. Cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, estão entregando a Ti, Senhor, estão se rendendo a Ti, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome, ó Deus, seja, ó Pai, manifesto na vida desses Teus filhos, na vida dessas Tuas filhas, Pai. Não porque eu estou pedindo, ó Deus, não porque eu estou pedindo, ó Deus, mas porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é grande, porque nós estamos aqui, ó Deus, para nos render, Pai, para nos render, Senhor, sobre a cruz. Em nome de Jesus, começa a descer o teu bálsamo reparador sobre a vida dos teus filhos.